Obrigado, Gabriel, obrigado, Nádia, pelo carinho. A Renata até disse, a gente é da casa, não precisa mais apresentar a gente não, né? Mas de verdade, uma alegria a gente estar com vocês de novo. Um ano, né? Que a gente teve a oportunidade de estar aqui com vocês. E quanta coisa aconteceu nesse um ano. Nasceu a bebezinha. Como é que é o nome da bebezinha que nasceu? Mavi nasceu, né? Pedro já vai casar. Gente, quanta coisa boa, né? Hoje eu conheci o Edmilson. Que resenha, né? 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Um tempo gostoso, que alegria. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Tá com a gente. É difícil começar a agradecer, né? Porque a comida vegana que fizeram para a gente esses dias foi tão gostosa, tão boa, né? A gente sentiu tão acolhido, amado, cuidado por vocês. Thalita, como é que está a saúde emocional aí, Thalita? Bem? Levantando cedo para fazer café da manhã para a gente, né? O Wagner, a Patrícia que abriram as portas e tantos que têm sido tão carinhosos, generosos conosco. A gente está super feliz. O tempo que a gente teve com os líderes foi um tempo muito especial, na quinta-feira. Enfim, tanta gente boa. Estou esquecendo? Pastor... levantaram cedo. A Nádia levantou cedo para cozinhar para a gente, né? O Gabriel estava orando por nós. Mas foi um tempo muito gostoso, né? O Américo que já não toma mais café com açúcar, glória a Deus, irmão. Orando por você, né? Que vitória, né? Enfim, a gente já começa a viver essas coisas como família, né? E tem sido tão bom estar com vocês. Obrigado de verdade por nos receberem, cuidarem com tanto amor e carinho. Uma vez mais quero trazer o abraço da nossa igreja, da sua igreja lá nos Estados Unidos, pastor Kelvin, pedindo, por favor, lembra eles, né? Que a gente está orando, que o nosso abraço, nosso carinho, que a gente se importa muito por cada um deles e pedindo por essa igreja que continue sendo essa luz em meio da escuridão, né? Que Deus abençoe vocês. Obrigado, Ministério de Louvor, pela música, pela adoração, a dança. Eu creio que são expressões de gratidão a Deus, de honor e honra ao Senhor. De honra ao Senhor. Amém? E Renata e eu, de verdade, a gente está super agradecido, contente de estar aqui com vocês e obrigado por seguir orando por nós. A gente terça-feira está indo para Bogotá e numa conferência de discipulado. Depois a gente vai no interior da Colômbia, que é uma cidade chamada Quimbadia, né? Visitar uma igreja nossa lá, que está uma igreja que está começando e servindo ao Senhor. Obrigado pelas orações e o carinho de vocês. Amém? Irmãos, dia de hoje, queria compartilhar um pouco com vocês sobre um chamado à santidade. Um chamado à santidade. E creio que quando pensamos em expandir a cultura do reino, né? No meio dessa geração, que é uma geração pervertida, corrupta, enfrentando esse grande desafio. É um grande desafio. A gente vive numa sociedade, a gente vive numa cultura que é corrupta, pervertida, uma sociedade que está cheia de relativismo. O que é relativismo? É a tua opinião, é a tua percepção, onde não existe verdades absolutas. Por exemplo, para a gente, a verdade é absoluta. Não existe outro caminho de salvação, só Cristo Jesus, é uma verdade absoluta. Mas o mundo que a gente vive, ele fala, não, você pode ir por qualquer caminho para Deus. Isso é relativismo. Ou alguém diz, olha, essa é a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Existe a verdade de Deus, a verdade única e verdadeira. E essa sociedade que a gente vive é como descreve o texto de Isaías 5, que ele fala que a gente vive um tempo onde o mal é chamado de bem, o bem é chamado de mal, fazem das trevas luz,
mudam o amargo em doce e o doce em amargo. A identidade de gênero está aí para comprovar isso. Os valores, o que é verdade, o que é moralmente correto, o que não é moralmente correto. Mas esse não é um problema só do nosso tempo, é um problema do coração do homem, não é só um problema da situação e da cultura que a gente vive hoje, é um problema do coração corrupto do homem. E na história da redenção a gente vai ver isso. Deus tratando com o seu povo. E o texto que a gente vai trabalhar hoje é um texto que o contexto dele, de Isaías 44, é muito interessante. Isaías, ele vai ser o profeta de Deus que vai falar no período do exílio babilônico. Ou seja, o povo de Deus, com a permissão de Deus, estava no exílio, estava sofrendo. E Deus levanta o seu profeta para falar ao seu povo que ele estava corrigindo, que ele estava tratando por causa da sua desobediência. Ele vai ser o profeta que vai falar nesse período, mais ou menos no ano de 586 a.C. Qual que era a situação? O que ele estava falando? Qual era a mensagem que ele dizia? Através de Ezequiel. O templo restaurado. Se você ler o livro de Ezequiel, especificamente o capítulo 40 até o 48, ele recebe uma visão muito detalhada, muito específica, simbólica, mostrando como o templo seria restaurado. E uma das figuras que ele vai usar nesse texto, especificamente no capítulo 44, ele vai falar da porta do leste fechada. E ele fala que por essa porta passou o rei, por essa porta que permanece fechada, porque a glória de Deus passou por ali. E aí você vai começar a entender por onde a gente vai caminhar um pouco hoje. O nosso Deus é santo, a gente cantou agora. Amém? A gente cantou que o nosso Deus é santo. Que o nosso Deus é santo, santo, santo. E a glória do Senhor passou. Então ele vai chamar os sacerdotes à pureza do serviço sacerdotal. Porque os sacerdotes, os levitas, eles começaram a terceirizar a responsabilidade do reino. A responsabilidade de pregar o evangelho. A responsabilidade especificamente para esse tempo deles, de adorarem a Deus. E entregaram a outras pessoas. Eles trataram e tomaram o sagrado de Deus e colocaram a um lado, como comum. Irmãos, a gente não pode se acostumar com a santidade de Deus como algo comum. Precisa ter temor no nosso coração. Amém? E é sobre isso que eu quero pensar com vocês um pouco. Por quê? Quando a gente chega no versículo 15 até o 31, ele fala que os sacerdotes infiéis devem ministrar diante de Deus e ensinar o povo a viver em santidade. E por que Deus chama eles de infiéis? Porque eles não estavam cumprindo o propósito de Deus. Mas quando os sacerdotes fiéis ao Senhor ministram diante de Deus e levam o povo à presença de Deus. Então hoje aqui a gente tem duas perspectivas. Eu quero falar para quem ministra nesse altar, sejam líderes, sejam pastores, e para aqueles que se sentam e recebem. A gente está lidando com Deus Santo. Sabe o que acontecia? Quando um profeta falava o que Deus mandou falar, morria. A sorte desse povo hoje é que a gente vive no tempo da graça. Senão a gente ia ver muita gente morrendo no altar. Porque esse povo está brincando com a santidade de Deus. E olha o que Deus está falando. Especificamente, o versículo 23, que é o único versículo que a gente vai trabalhar hoje. Os sacerdotes, ele fala assim, Ezequiel 43, versículo 23. Os sacerdotes ensinarão o meu povo. Olha a responsabilidade. Os sacerdotes ensinarão o meu povo a distinguir entre o santo e o profano. Você tem sua Bíblia aí, né? Não fica confiando só na tela, não. Abre tua Bíblia aí. Ezequiel 44, versículo 23. Os sacerdotes ensinarão o meu povo a distinguir
entre o santo e o profano, e lhe darão entendimento quanto à diferença entre o impuro e o puro. Se percebe o tamanho? Eu estou lendo na nova Almeida, ok? Para quem está dizendo, está um pouquinho diferente, pastor, se tiver, só para você saber. E nesse texto, a forma como ele está escrito, e é um versículo, ele está no que a gente chama de quiasmo. O que é isso? Com o que come esse tal de quiasmo? Quiasmo era uma forma de escrever o texto, se usava muito na literatura antiga, na literatura bíblica. Ele começa com uma ideia que vai terminar ao final. Então, por exemplo, quando ele fala, ensinarão meu povo, farão discernir, distinguir entre o santo e o puro, e o profano e entre o impuro. Ele vai juntando as ideias, onde a ideia central é, o povo de Deus precisa entender que Deus é santo. E como vai lidar com isso. Então a gente vai trabalhar 3 pontos aqui nesse texto, nesse versículo. Ensinar, discernir e santificar. Muito simples. Ensinar, discernir, santificar. Qual que era a responsabilidade dos sacerdotes? Os sacerdotes tinham uma responsabilidade: levar o povo à presença de Deus e trazer a presença de Deus ao povo. Você imagina que lugar que estava a responsabilidade que tinha o sacerdote? Trazer a presença de Deus e levar o povo à presença de Deus. Se acorda? Vocês se lembram o que aconteceu, por exemplo, com aqueles que ofereceram fogo estranho para Deus? Que falaram o que Deus não queria e fizeram da maneira que Deus não queria, foram mortos. Os que tocaram na Arca da Aliança e não eram dignos de tocar na Arca da Aliança. Então imagina o contexto que a gente está falando. Os sacerdotes estavam ministrando, estavam ensinando, né? Estavam ensinando, ministrando, e Deus fala ao seu povo: vocês precisam ensinar o meu povo. Vocês não podem deixar que outros façam isso, é responsabilidade de vocês. Mas para fazer isso, vocês precisam ser santos, porque eu quero um povo santo. E esse povo tem que entender o que é profano, o que é sagrado. Então observe o primeiro ponto, ensinar. No versículo 43 ele fala, ensinar seria a responsabilidade dos sacerdotes. Os sacerdotes ensinarão, vão instruir o meu povo. Uau! A quem pertence o povo de Deus? A Deus! Você entende o que acontece cada vez que a gente se para ou se põe nessa posição de falar a congregação, de falar ao povo de Deus? A gente está tratando com o povo dele. E não é pouca coisa. Irmãos, que Deus levante uma geração de líderes, de pregadores, de pastores, de homens e mulheres que entendam que cada vez que a gente abre o que a gente fala, se eu falar blá, não liga não, tá? É falar, tá? Que a gente fale no nome de Deus, em nome de Deus, mas a gente está falando para o povo dele. E não é pouca coisa. É muito sério, irmãos. Eu aprendi uma coisa desde muito jovem. Se eu falar o que Deus não me mandou, tem um problema com Deus. E se eu deixar de falar o que Ele mandou, eu também tenho um problema. Eu preciso falar o que Deus quer. Então, qual era a função dos sacerdotes? Não é só o ritual, é a doutrina pastoral. Os sacerdotes necessitavam ensinar, guiar o povo de Deus, instruir o povo de Deus. Ensinar o povo de Deus no padrão de Deus, não no padrão do mundo. Ontem, quando a gente teve aqui um tempo de conversa,
eu falava sobre essa pregação coach. Isso não é bíblico, irmãos, é do inferno. É do diabo. E é profano. E não agrada a Deus. Porque Deus tem o seu princípio, o seu padrão, e está na palavra dele, para a santidade, para uma vida moral. Mas os sacerdotes estavam acostumados a fazer, deixavam que outros fizessem o trabalho deles. E Deus fala, é para vocês fazerem. Porque o povo pertence a Deus. Ele fala, o meu povo. E o instrumento, ou o que eles deveriam ensinar e falar com o seu povo, com o povo de Deus, era a palavra de Deus. Se a gente vai ao Novo Testamento, 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz assim, que pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. O que a gente precisa usar para ensinar, para guiar o povo de Deus? A palavra do próprio Deus. A gente não precisa inventar, irmãos. A gente não precisa inventar. E volto a dizer, isso fala para mim, para o Joel, cada vez que está com o microfone diante do povo de Deus, mas fala para o povo de Deus também. Porque você lembra o que acontecia com o povo? Lá no primeiro século, no início da igreja, havia um grupo de irmãos, chamados bereanos, que eles conferiam nas escrituras. Não recebiam tudo, não. Eles não iam engolindo tudo. Opa, que base tem isso? Eu falo para a nossa igreja, não vou falar aqui para vocês, nem vou pedir que o pastor fale para vocês, mas eu falo para a gente, para o pessoal da nossa igreja, da nossa congregação. Irmãos, Bíblia aberta. Porque o dia que a gente começar a falar aqui o que não tem que falar, confronta a gente na palavra. Vocês têm toda a autoridade, porque vocês são povo de Deus. E a gente está vendo essa sociedade. Como é que a gente quer influenciar essa sociedade que é corrupta, que vive na escuridão, se a gente não tem claro a palavra de Deus? Atos 20, versículo 28, isso é Paulo falando para os presbíteros, para os líderes. Cuidem de vocês mesmos e todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorear a igreja de quem? De Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Uau! Ou seja, cuida da tua vida bem, cuida do teu coração, cuida da tua mente, cuida da tua vida e cuida do rebanho de Deus. Porque o rebanho não é teu. E os sacerdotes, a gente está conectando. O que faziam os sacerdotes? Eles perderam o respeito por Deus, perderam o temor por Deus, e se esqueceram que o povo era dele, e a palavra já não tinha valor. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito. E esse perfeito não é que você nunca vai ter nada errado. Esse perfeito é aperfeiçoado, obrigado. Aperfeiçoado, né? Perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, é a palavra que gera crescimento, maturidade. Não é um discurso bonito, não é uma estratégia, é a palavra em nós. E sabe o que o nosso inimigo está fazendo? Cada vez mais ele está roubando a palavra do povo de Deus. Em geral. As pessoas se cansam de ouvir a palavra de Deus, mas é a palavra que vai corrigir, é a palavra que vai orientar, é a palavra que vai aperfeiçoar, é a palavra que vai trabalhar no caráter. Quando os sacerdotes não falavam da palavra de Deus, quando os sacerdotes não guiavam o povo de Deus, o que eles faziam?
eles roubavam do povo de Deus a oportunidade de crescer. Voltando para o nosso texto, diz de Ezequiel 44, versículo 23, o discernir. Ensinarão meu povo. Quem vai ensinar o povo de Deus? Sacerdotes. Ensinarão meu povo a distinguir. Essa expressão distinguir significa discernir, julgar claramente entre o santo e o profano. O que é santo? Santo é separado para Deus. E o profano? Ímpio, coisa comum. Através do ensino, através da exposição da palavra, através da pregação do evangelho, as pessoas podem ter discernimento e compreensão. Irmãos, o nosso inimigo não precisa de destruir uma igreja com escândalos, não necessita de destruir a igreja com pecados morais. Ele só precisa tirar a palavra de Deus do povo de Deus. E acabou. Você manipula, você direciona, você usa das emoções porque não tem um filtro da palavra de Deus. Mas quando tem a palavra, a gente é confrontado. Cada vez que o pregador vai pregar e vai falar do evangelho, ele primeiro é confrontado com a palavra. Irmãos, eu sou sincero para vocês, na nossa igreja, a gente tem o costume de ter uma pregação sequencial, versículo por versículo, expositiva, de todo um capítulo. E tem dia que o tema do dia, que eu não escolhi, mas que está lá, tem que ser pregado. E a gente pensaria, seria melhor pregar outro texto nesse dia, né? Mas Deus tem aquele. E quem é confrontado primeiro? Nós. E quem é confrontado depois? A igreja. E como que a igreja lida com isso? A gente precisa discernir. Então não basta conhecer a lei, é necessário discernir como aplicá-la na nossa vida. Eu posso ter tudo aqui, irmãos. A gente vinha no caminho agora e estava conversando, que a gente às vezes, obrigado, está aí. Essa é a ideia. Vou ler de novo só para vocês entenderem. Ensinarão o meu povo a distinguir, discernir, julgar claramente entre o santo, que significa separado para Deus, e o profano, ímpio ou coisa comum. A gente vinha no caminho e a gente vinha conversando algo interessante. O crente sabe o que tem que fazer. Se ele tiver um pouquinho de maturidade, ele sabe o que tem que fazer, sabe? Sabe ou não? Sabe, a gente sabe. Verdade? Por exemplo, você teve uma diferença com o irmão. O que você sabe que você tem que fazer? Pedir perdão. A gente sabe. E se eu sou a parte ofendida? Pedir perdão também. A gente tem que pedir perdão ainda que a gente... eu sou a vítima, estou sofrendo. Pede perdão. Deixa a cinza queimar lá no outro. Põe cinza. Lembra do que a Bíblia ensina? Se o teu inimigo te pedir pão, o que você tem que fazer? Dá de comer. Dá pão para ele. E se ele tiver sede, dá água para ele. E assim você vai acumular brasa sobre ele. O problema é dele. Libera teu coração com Deus. A gente não sabe que tem que fazer isso. Verdade? Mas o que a gente faz? Você e eu. Estou me incluindo aí, ok? O que a gente faz? Como é que a gente faz? Senhor, o Senhor sabe que eu estou sofrendo. Que eu não mereço. E o Senhor está falando, vai pedir perdão. A gente sabe o que tem que fazer, mas a gente sem vergonha. Não é verdade? Eu amo vocês, eu estou me incluindo, tá bom? Eu não estou apontando o dedo. Eu falei, a gente é sem vergonha. E a gente reluta, mas sabe que
Pede perdão. A gente sabe que tem que falar a verdade, sempre. Sabemos? E a gente luta para falar a verdade? Sim. Principalmente se eu sei que se eu falar a verdade eu posso ser prejudicado. Mas eu tenho que falar, irmãos. Então, não adianta eu conhecer aqui, eu preciso viver. E o povo de Deus precisava discernir. Então, discernimento vem através da iluminação do Espírito Santo que habita em nós. Amém? Porque o Espírito Santo é santo. O que acontecia com o sacerdote se ele entrasse, ou melhor, com o sumo sacerdote, se ele entrasse no lugar santo em pecado? O que ia acontecer com ele? Está vendo como vocês sabem? Por causa da presença de Deus. E onde está o Santo dos Santos agora? Onde que está o Santo dos Santos agora? Em nós. E como é que a gente trata essa presença santa que habita em nós? Me entenderam? Vou perguntar de novo. Onde que está o Santo dos Santos? Em nós. E como a gente trata o Espírito Santo que está em nós, a santidade de Deus? Discernir, irmãos, entre o santo e o profano. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Entende por que eu preciso de discernimento? E discernimento é fruto, é dom de Deus na nossa vida. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Eu preciso discernir. Então, voltando para o nosso texto. Lembra que o nosso texto é Ezequiel 44, 23. Deus está falando para o povo: ensina meu povo. Leva meu povo a entender, a compreender. Leva meu povo a discernir, para que ele não seja enganado. O que acontecia com Israel? Israel começava a olhar as nações que estavam ao redor deles e começava a copiar. Lembra que eu estava falando ontem aqui sobre a cópia ou a copiação? Né? O que Deus quer para essa comunidade? O que Deus quer para vocês? Esse chamado à santidade, irmãos, é honrar a Deus, é compreender a Deus, compreender a sua palavra, discernir. E a gente vai no nosso terceiro ponto: santificar. Como santificar? E lhe darão entendimento. Quem vai dar esse entendimento? Os sacerdotes, através do ensino da palavra de Deus. E lhe darão entendimento, que significa captar mentalmente para estar apto a praticar. Aqui tem algum professor? Tem algum professor aqui? Professor de escola normal? Tem vários, né? Na pedagogia a gente aprende algo bem legal. Na pedagogia, a primeira área que a gente precisa alcançar é o intelecto. O estudante precisa entender. A segunda área que a pedagogia busca alcançar é a vontade, o desejo, as emoções, o coração. Ele precisa entender que isso que eu ensinei é importante para ele, faz sentido. Mas na pedagogia me ensina que só houve verdadeiro ensino se ele praticar o que ele entendeu, o que ele sentiu, e aí ele praticou. Se não passar por isso, foi só conhecimento, foi só informação. E não passou disso. Tá certo, professoras? Tá certo?
Ah, bom, então tá bom. Porque é mais ou menos assim, você ensina o Joãozinho, 2 mais 2 é 4. 2 mais 2 é 4. Joãozinho, isso vai servir por toda a tua vida. Verdade, eu vou usar sempre. Aí a mãe do Joãozinho fala, Joãozinho, vai lá no mercado e compra 4 laranjas. Aí o Joãozinho pegou 1 laranja, 2 laranjas, mais 2 laranjas, já tenho 4. O ensino foi completado. Mas se o Joãozinho vai lá e traz 3 laranjas, 5 laranjas, não aprendeu. Foi emocionante, chegou no intelecto, mas não foi na prática. Irmãos, às vezes o povo de Deus está assim, entende tudo aqui, se emociona, chora, descabela, mas não vive. Não passou nada, irmãos, não aconteceu nada. Aí precisa outro encontro, outro retiro, outra conferência, outra emoção, porque só ficou aqui e aqui. Mas a gente de verdade acredita que Deus nos chamou a mudar a cultura do reino. A gente vai chegar em casa, vai ser melhor filho, melhor mãe, melhor pai, melhor esposo, melhor esposa. A gente vai chegar na segunda-feira no trabalho e não vai ser aquele trabalhador preguiçoso. A gente vai ser o melhor trabalhador. A gente vai lá na escola e não vai ser aquele estudante, passar com 6,5 tá bom. Não, eu quero excelência, porque ser um bom estudante é glorificar a Deus. Aí a gente muda a cultura. Senão a gente vai estar falando de coisas que estão aqui, mas não estão na prática. Então, observe isso. Captar mentalmente para estar apto para praticar. O quê? Quanto à diferença entre o ímpio, ou melhor, o impuro, ritualmente ou moralmente impuro, e o puro, limpo, sem contaminação e aceitável a Deus. Às vezes, quando a gente vai numa igreja, como eu estou aqui, e tem um culto, e termina o culto, as pessoas perguntam assim para mim, Joel, e aí, como é que foi o culto? Eu falei, você não tem que perguntar para mim, tem que perguntar para Deus. O culto foi para Ele. E se o Senhor sabe que eu vim aqui e não cultuei Ele, é impuro e é profano, e não é sagrado. Mas você falou tão bonito. Mas eu falei bonito porque eu queria chamar a atenção das pessoas. Mas você cantou tão lindo. Mas eu cantei lindo porque eu queria que saísse uma foto bem bonita, um vídeo bem bonito. E Deus sabe. Você dançou tão bonito. Para quem? Para as pessoas ou para Deus? A gente precisa discernir, irmãos. A gente precisa voltar a ter esse temor de estar na presença de Deus. A gente precisa voltar a ter esse temor de pensar, eu estou diante daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem os olhos como chama de fogo. Uau! E Ele está aqui, 24/7. Mas eu acho que a gente às vezes se esquece que o Senhor está com a gente. E volto a dizer, eu estou falando a gente. Eu não quero me colocar numa posição melhor que ninguém aqui. O que eu estou falando para vocês, vem para mim primeiro. A gente vinha no avião, eu falava isso com a Renate. Amor, a gente está perdendo. Está perdendo a noção do sagrado. A gente está perdendo a noção do que é separado para Deus, do que é santo. A gente precisa recordar. O santo e o profano, o puro e o impuro. Ele vai como tratando esses temas, como fazendo o povo de Deus, despertem, acordem para isso.
a separação, a santidade, a pureza, o que é aceitável diante de Deus. Irmãos, no Antigo Testamento isso era regulado por leis. Observe comigo Ezequiel 22, versículo 26. Ezequiel 22, versículo 26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei. É Deus falando. Os seus sacerdotes. Deus não fala os meus sacerdotes. Deus tem umas coisas a ver assim que ele... lembra quando fala para Moisés, esse teu povo, Moisés? Deus está virado com a atitude do povo. E aqui igual. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem distinção entre o santo e o profano, e não ensinam a diferença entre o puro e o impuro. Não respeitam os meus sábados, e assim sou profanado no meio deles. Tinha ritual, tinha culto, mas não tinha Deus. Tinha lei, tinha ritual, tinha culto, mas não tinha Deus. Tinha lei, tinha ritual, tinha culto, tinha incenso, mas não tinha Deus. Tinha lei, tinha culto, tinha ritual, tinha incenso, tinha palavra, mas não tinha Deus. E pior que tudo isso, Deus era profanado no meio do povo dele. Ah, Joel, mas a gente vive hoje um tempo da graça. O Novo Testamento, essas características, elas apontam algo mais profundo e mais individual. Observe, 1 Pedro, capítulo 1, de 15 a 16. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Você entendeu a dimensão agora? No Antigo Testamento ele falava para os sacerdotes, falava para o templo, do que eles faziam no templo. Agora, o que o Senhor está falando no Novo Testamento? Para o indivíduo. O Senhor está falando para mim e para você. Quantas vezes a gente já passou por esse texto? Mas a gente se esquece dessa parte final. Sejam santos em tudo o que fizerem. O que exclui aqui, irmãos? O que exclui aqui? Nada. Tudo que fizerem. E onde fizerem. E com quem fizerem. Tudo. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. A referência não é mais o povo e o sacerdote. A referência agora é você, eu e Deus. Ou entre você e Deus. Quando o Senhor olha para a gente, irmãos, a gente que quer impactar uma sociedade, a gente que quer impactar uma nação, quando o Senhor olha para a gente, o que o Senhor vê? Um povo santo, separado para Ele, ou profanando o seu nome? É um desafio, irmãos. Tito, capítulo 1, versículo 15, diz assim: todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Que categoria que a gente está, irmãos? Nesse chamado à santidade. Eu sei que os grupos, pequenos grupos,
vão trabalhar essa mensagem, né? E vocês têm muito mais informação que vai estar aí, que o pastor vai depois facilitar para vocês. Mas eu queria concluir com isso, irmãos. E eu creio que a melhor maneira da gente concluir esse sermão é aplicando a nossa vida diária, meu dia a dia. O que Paulo, não por sua própria vontade, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ensina em Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Ele fala assim: façam tudo, sem murmurações e discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. O Senhor te chamou para ser luz no meio da escuridão. Mas para que você e eu possamos brilhar, a gente precisa buscar essa vida de santidade. Aqueles que ensinam e aqueles que são ensinados. Aqueles que ministram e os que são ministrados. Isso inclui todos nós. Todos nós, em algum momento, estamos recebendo, sendo ministrado. Em outros momentos, estamos ministrando a outros. E talvez você vai dizer assim: Joel, mas eu nunca preguei na igreja, eu não sou líder de grupo. Você é a voz de Deus, começando na tua casa. Se você é pai, você tem um rebanho na tua casa. Tua esposa, teus filhos, é teu primeiro ministério. Se você é filho, honrando a teus pais, você é uma voz de Deus. Você ministra, não com palavras, com a tua vida de santidade. No teu trabalho, você é um ministro de Deus. Não para pregar com palavra, porque eles te pagam para trabalhar. Mas trabalhando para o Senhor, não para um patrão humano. E você é ministro de Deus. Irmão, santidade não está na aparência, não está na maneira de falar. A santidade está na maneira de viver. E que a gente viva esse chamado à santidade, para a glória daquele que nos chamou, aquele que é santo e que nos chama a ser santo. E que o Senhor abençoe a sua palavra, em Cristo Jesus. Amém.